seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari e hoje eu trouxe uma peça que é fundamental na bolsa dos bebês, que é este organizador de bolsa maternidade. Na peça de hoje nós vamos confeccioná-la na tela vôlei, mas você também pode fazer no plástico, cristal ou translúcido. A execução é praticamente a mesma, as medidas são iguais, o que é diferente é apenas um detalhezinho interno da peça que eu vou explicar no vídeo para vocês. E se você está em dúvida se joga nesse tutorial por causa do viés que vai aqui na volta toda, não se preocupa que eu vou explicar tintim por tintim como é que eu faço as minhas aplicações de viés e eu tenho certeza que você vai conseguir aí no seu ateliê também. E no tutorial de hoje eu também vou ensinar um detalhe que eu acredito que seja o diferencial desse tutorial aí para todos os outros tutoriais que já tem aqui no YouTube destes saquinhos organizadores para bolsa maternidade, que é o acabamento interno do zíper. Não tem fita do zíper aparecendo, não tem tela vôlei aparecendo. Se você fizer no plástico, também não vai ter plástico aparecendo, porque o zíper ele fica todo embutido bem bonitinho por dentro e por fora. Eu vou ensinar direitinho este detalhe para vocês. E aí, se empolgou? Bora costurar saquinhos fofuchos iguais esses aqui? Então, vamos lá! Para fazer o nosso saquinho organizador maternidade, nós não vamos precisar de molde, então eu vou passar todas as medidas aqui no plano de corte para vocês. Eu vou utilizar um tecido principal e um tecido de forro nas medidas de 9 por 25 centímetros e mais um tecidinho de forro nas medidas de 7 por 25 centímetros. Esses meus tecidos de forro não tem nenhuma entretela nem manta, mas o meu tecido principal eu colei uma entretela de papel aqui atrás, aquela entretela não tecida número 30, tá? Para deixar um pouquinho mais estruturada essa parte aqui da nossa peça. Demais materiais e ferramentas que nós vamos precisar para esta peça, eu tenho aqui um zíper número 5 medindo 26 centímetros e um cursor para zíper número 5, esse meu cursor lindinho aqui e o meu zíper são lá do meu parceiro JJ Fivelas, tem cupom de desconto, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Também vou precisar aqui de viés de 25 milímetros, tá? Aqui eu tenho 1,15 m de viés, também pode ser o viés feito em casa, se você já tem costume de fazer o viés com tricoline. Se você nunca fez viés, tem um vídeo aqui no canal bem bacana, onde eu ensino a fazer o viés, tá? Bem facinho. Eu também vou utilizar, gente, estes dois pés calcadores aqui de zíper, tá? Eu vou utilizar esse daqui para efetivamente costurar o zíper. E eu vou usar esse daqui para fazer o pesponto, tá? Porque a gente vai fazer um acabamento bem bonitinho na parte do zíper, que não vai ficar nem um pedacinho de fita de zíper aparente. E aí vocês vão entender por que eu preciso desse pezinho calcador para fazer o rebatido do zíper. Aqui eu tô com a minha etiqueta ou tag, que obviamente é opcional. E aqui eu tenho dois pedaços de tela vôlei. Este maior aqui mede 25 por 30 centímetros, tá? A nossa peça, o tamanho final dela vai ser exatamente esse, 25 por 30 centímetros. E aqui este menorzinho que vai na parte da frente mede 25 por 22 centímetros, tá? Se você não quiser fazer com tela vôlei, você tem a opção de fazer também com plástico, tá? Eu tenho aqui uma peça finalizada, na mesma estampa, tudo o mesmo modelo que a gente vai fazer a de hoje, tá? Só que eu fiz ela com plástico translúcido, você também pode fazer com plástico cristal. A diferença da confecção para o plástico e para essa daqui que a gente vai fazer hoje é somente aqui atrás, olha só. Esse tecidinho que vai atrás, pelo lado de dentro da peça, ele também precisa ter um pedaço de plástico aqui, tá? Porque como esse bolsinho aqui, esse saquinho é de plástico, às vezes a mamãe e o papai colocam aqui dentro roupinha úmida da criança, né? Porque sujou brincando ou porque vazou a fralda. Então, quando coloca a roupa úmida aqui dentro, para não molhar esse tecido pelo lado de dentro da peça, a gente também coloca aqui um pedacinho de cristal quando tá costurando. Mas no caso da tela vôlei,
que é pra gente colocar a roupinha limpa e seca, você não precisa se preocupar, pode seguir a execução desse tutorial normalmente. E eu também vou utilizar aqui, opcional, tá, gente? Cola de contato, mas eu não vou utilizar a cola de contato no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês em que momento vocês podem utilizar, se vocês quiserem, mas eu vou fazer sem a cola para vocês também verem como que dá para fazer sem a cola. Mas eu já aviso que a cola facilita bastante no momento que precisar usar ela, tá? Eu vou explicar. Nós vamos começar a execução dessa peça pela aplicação do zíper. E aqui eu peguei os meus dois tecidos de 9 por 25, o tecido principal e o tecido de forro. Eu vou aplicar o meu zíper aqui na parte de baixo desse tecido, tá? Se a sua estampa for direcional igual a minha, que é esse tecidinho lindo aqui, lá da Meia Tigela, da Ponto X Tecidos, você vai escolher qual que é a parte de baixo da sua estampa para você aplicar o zíper bem aqui embaixo, tá? Então, como eu vou aplicar o zíper aqui, o meu pique de centro que eu vou fazer vai ser aqui embaixo, e aí eu vou aproveitar e vou fazer um pique aqui no forro também, e vou fazer 2 piques de centro na fita do meu zíper. Agora que eu fiz as marcações de centro no meu zíper e nos meus tecidos, eu vou começar a efetivamente costurar. Eu vou vir aqui na parte de baixo do meu tecido principal, eu vou posicionar o meu zíper aqui em cima, com o direito do zíper, com o direito do tecido, vou alinhar os piques de centro das duas peças, clipar e passar uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha. Depois que eu fizer isso, eu vou vir aqui com o meu tecido de forro, vou posicionar aqui em cima direito com direito, tá? Direito do forro com o direito do tecido principal. Vou alinhar também os piques, clipar. E aí, eu vou levar, gente, o avesso do direito pra cima, pra gente não enrugar esse tecido de forro. Nesse momento, eu vou trocar o pé calcador, vou colocar este pé calcador aqui. E aí, eu vou passar uma costura bem rente à cremalheira desse zíper, de ponta a ponta, com o retrocesso no começo e no final. Costura do zíper finalizada, agora a gente vai ajeitar esses tecidos aqui para fazer o rebatido dessa costura. Eu vou virar primeiro o meu tecido principal para cima, porque ele vai estar mais durinho por causa da entretela que a gente colou atrás. Ele vai estar praticamente um papelão, uma textura de papelão, tá? Então, eu vou virar aqui, vou dobrar esse meu tecido principal para cima, vou marcar bem aqui essa dobrinha próxima do zíper, e aí, depois de fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa com o tecido de forro. O tecido de forro vai estar mais maleável, porque ele não tem nenhuma entretela, então eu consigo vir aqui vincando com a unha, bem devagarinho e puxando para ficar bem certinho essa marca aqui dessa dobra. Depois que eu fizer isso, se você quiser, você pode até colocar uns clips aqui na lateral. Já dobrei aqui os meus tecidos e agora sim eu vou fazer a minha costura aqui do rebatido desse zíper, tá? E aí, como eu falei lá no começo do vídeo, nós vamos usar esse pezinho calcador aqui para fazer o pesponto. Geralmente a gente faz um pesponto de meio pé de máquina, né? Mas o meio pé de máquina que a gente usa é esse daqui, geralmente, né? Que é um pé de máquina, olha só, muito mais largo do que esse outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar focando, ó. Um é muito mais largo que o outro, né? Hoje a gente vai tentar, gente, fazer um meio pé de máquina deste daqui, tá? Se você tá começando na costura, dá uma praticada antes. Então, eu vou fazer um meio pé de máquina usando esse pezinho calcador aqui, tá? E como é que vai ser esse meio pé de máquina deste pé calcador? Vai ser como se fosse um pé de máquina, porque ele é muito mais fininho. Então, eu não vou passar ele aqui rente à cremalheira, porque senão a minha costura vai sair do tecido, ela vai cair bem aqui nessa calha, tá? Mas eu vou jogar ele um pouquinho pra cá, olha só. Eu vou passar ele rente ao tecidinho que tá dobrado. E aí, a minha costurinha, ela vai sair super próxima aqui da dobrinha do tecido. Por que que eu vou fazer isso, gente? Porque esse acabamento aqui da parte de baixo
do nosso zíper, a gente vai fazer ele bem bonitinho, que não vai ficar nem tela vôlei e nem fita do zíper aparente. Isso aqui vai ficar tudo embutido. E aí, a gente vai precisar fazer essa costurinha bem próxima aqui em cima também. Então, a gente já faz aqui em cima dessa forma, para ficar tudo bem igualzinho, bem homogêneo na nossa peça, no acabamento da nossa peça, tá? Acabamento, gente, é fundamental no artesanato, tá? Então, eu vou utilizar esse pezinho calcador aqui agora para fazer o rebatido desse zíper. Olha só, gente, mostrar pra vocês como é que ficou aqui, bem na beiradinha, bem encostadinho na dobra do tecido, tá? E agora a gente vai começar a fazer aqui a parte de baixo desse nosso zíper, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é levar este nosso tecidinho de forro aqui de 7 por 25 lá pro ferro de passar roupas. E o que que a gente vai fazer com esse tecido? A gente vai fazer algumas dobras, tá? Eu vou fazer as dobras lá no ferro de passar roupas e aí eu vou trazer aqui o tecido já dobrado, porque aí fica muito mais fácil para vocês visualizarem como vão ser feitas essas dobras. Tô aqui com o meu tecido dobradinho e eu vou explicar para vocês como é que foram feitas essas dobras lá no ferro de passar roupas, tá? Olha só, o meu tecido, ele estava aberto lá na mesa do ferro de passar roupas, com o direito virado para cima, tá? Aí, eu dobrei ao meio, desta forma, bem ao meio, bem certinho, com o direito para dentro. E aí, eu passei para vincar essa dobra. Depois, eu dobrei aqui, olha só, direito para fora, 1, 2 vezes, bem alinhadinho aqui com a parte de baixo. Passei no ferro também. E aí, eu virei e fiz a mesma coisa aqui desse outro lado. Dobrei direito para fora, 1 e 2 vezes e passei no ferro de passar roupas. É importante, gente, as dobras estarem bem alinhadinhas, tá? A hora que a gente olha assim de cima, a gente não vê a parte de baixo maior que a parte de cima e virando assim, a gente tem o mesmo efeito, tá? Porque isso aqui vai ficar parecendo um viés no nosso zíper, tá? Então, a gente precisa que o tecido fique dessa forma. E aí, depois que eu vinquei bem certinho essas partes, eu vou virar o meu tecido pra cima, olha só, dessa forma, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que vai ser. Se a gente virar assim, você vai ter 2 espacinhos, né? 2 calhas. E se a gente virar assim, você vai ter uma só. Então, eu vou virar dessa forma onde eu tenho os 2 espacinhos, tá? As 2 calhas desse meu tecido. Vou posicionar dessa forma aqui em cima da mesa. Neste momento, se você quiser, você vai utilizar a cola de contato para te auxiliar o encaixe dessas peças, tá? Mas eu não vou utilizar para mostrar para vocês que se vocês não tiverem a cola de contato, também dá para fazer. Com um pouquinho mais de paciência, porque a gente vai usar os clips, mas dá para fazer, tá? Eu vou trabalhar aqui com o meu pedacinho de tela vôlei menor, tá? O meu pedaço de 22 por 25. E eu também vou trabalhar aqui com o meu zíper, com essa parte do zíper que eu não costurei ainda. Eu vou encaixar a minha tela vôlei aqui na parte dos 25 centímetros, tá? Os 22 estão para baixo. Aqui nos 25, eu vou encaixar bem aqui em cima de uma dessas calhas aqui que eu tenho nas minhas dobras. Eu vou pegar aqui a minha tela vôlei e eu vou encaixar ela bem certinho na dobra, tá? Eu vou encostar ela na dobra, bem certinho. E aí, nesse momento, se você quiser, passa aqui a cola de contato e abaixa esse tecido em cima dela, para ficar bem certinho. Eu não vou usar a tela de contato, a cola de contato, desculpa. Então, eu vou vir aqui com clips e eu vou posicionar aqui o clips. Deixa eu colocar mais pro meio, não tá centralizado. Vou colocar o clips aqui no cantinho, pegando a tela vôlei e o tecido de baixo. E a mesma coisa aqui desse outro lado. Depois que eu fiz esse encaixe aqui da tela vôlei, eu vou fazer isso aqui e vou abrir. Olha só, aqui, essa parte aqui vai ficar aberta, tá? Então, eu vou vir aqui assim e vou
abrir desta forma. Depois que eu abrir dessa forma, eu vou pegar o meu zíper, vou virar o direito para baixo, tá? Vou ficar com a parte das costas do meu zíper para cima. E aí, eu vou posicionar o meu zíper aqui. Da mesma forma que eu fiz com a tela vôlei, eu vou encostar a fita do meu zíper na dobra central desse tecidinho, tá? E aí, eu vou vir com esse tecido aqui por cima do meu zíper dessa forma. Vou alinhar tudo bem certinho, vou tirar o clips daqui e vou pegar tudo, todos os tecidos. Mesma coisa aqui na lateral. Se você não estiver trabalhando com os clips nesse momento, a hora que você encaixar o zíper aqui, mais cola de contato, tá? Ou fita dupla face, tá, gente? Fita dupla face também, eu acho que é até melhor, faz menos sujeira. Pode acontecer isso aqui, ó, que acabou de acontecer agora, o meu zíper desencaixou do lugar onde eu coloquei ele. E aí, é por isso que os clips é um pouquinho mais complicado de trabalhar. Mas eu sei que tem gente que não tem esses materiais todos no ateliê, cola de tecido e tal, cola de contato. Então, a gente tenta se virar com o que a gente tem, né? Vamos fazer com os clips. E aí, gente, aqui vocês vão perceber que, olha só, o lado avesso do nosso bolsinho vai ficar desse jeitinho que tá aqui. Não vai ter nenhuma parte de fita do zíper aparecendo e nenhuma parte de tela vôlei aparecendo. Vai ficar tudo essa costurinha maravilhosa aqui atrás. E na frente, a gente vai ficar com o acabamento idêntico, como se fosse um viés aqui na parte de baixo. Ó, o meu clips não pegou aqui essa parte, vou colocar aqui. Vai ficar esse acabamento bem bonitinho aqui na frente. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Com aquele nosso pé calcador de zíper que está lá na máquina, que a gente fez essa costurinha bem próxima aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Lógico que eu vou ajeitar, porque aqui eu tô segurando tudo torto pra mostrar pra vocês, então tá desencaixando, mas eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui em cima, na parte todinha aqui desse tecido, a mesma distância que eu usei aqui, e depois eu vou passar outra aqui embaixo, nessa outra dobra, porque daí eu vou costurar todos esses tecidos, zíper e tela, todos juntos para fazer esse acabamento bem bonitinho. Costura finalizada, olha só, gente, as costurinhas aqui de cima e de baixo ficaram com a mesma distância que eu utilizei aqui em cima, com esse truquezinho da gente usar o pé calcador de zíper para fazer esse rebatido, tá? Esse pesponto aqui. E na parte de trás, como eu falei para vocês, olha só, a gente não tem nem fita do zíper e nem tela vôlei aqui sobrando no lado interno da peça. Gente, esse acabamento fica muito lindo, eu aprendi com a Ardala, lá do canal Pega Pega Fofurices. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver mais coisas que ela ensina, tá? Esse truquezinho aqui fica muito, muito lindo nesse tipo de peça. E agora, depois de fazer essa costura aqui, nós vamos colocar o cursor no nosso zíper. Agora, nós vamos começar a montagem do nosso saquinho maternidade, tá? Se vocês repararem, olha só, se vocês colocarem o tecido que tem o zíper aqui em cima da tela vôlei, bem alinhadinho aqui na parte de cima, vocês vão perceber aqui embaixo, ó, que vai sobrar um pouquinho, tá? A parte do zíper, ela está maior um pouco do que aquele pedaço maior de tela vôlei que a gente cortou. E é isso mesmo, tá? Aqui, gente, tem uma sobra, uma margem pra gente poder trabalhar. Porque, de repente, se a gente costura essa tela um pouquinho mais pra cima ou mais pra baixo aqui no canal do zíper, pode ser que ela não chegue no tamanho ideal aqui se a gente cortar exatamente nas medidas finais. Então, eu deixo um pouquinho maior de propósito, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui em cima, porque essa parte aqui do tecido, ela vai ficar realmente desse tamanho, tá? Nós vamos vir aqui em cima, eu vou alinhar bem certinho esse tecido em cima da minha tela vôlei. Vou alinhar as laterais também. E aí, eu vou pegar alguns clips e vou clipar essas peças todas juntinhas assim, dessa forma, tá? Aí eu vou vir aqui nas laterais, eu vou alinhando e clipando também, tudo bem bonitinho.
E quando chegar aqui embaixo, eu vou virar esse meu tecidinho de tela vôlei menor aqui pra cima. E aí, eu vou vir aqui com a régua de quilting e com o meu cortador circular e vou passar a régua aqui, vou cortar esse excessozinho de tecido que sobrou aqui. Tecidos refilados e já todos alinhados bem certinho. Agora eu vou começar a marcar o arredondado dos cantinhos da minha peça antes da gente aplicar o viés. Eu vou usar como molde, gente, o lado interno da minha fita crepe, tá? Pode ser qualquer fita adesiva que você tenha aí, silver tape, eu acho que esse tamanho aqui é bem padrão. Se você não tiver nenhuma fita adesiva aí na sua casa, você pode usar, de repente, o fundo ou a boca de um copo, de um tamanho que você achar que fica bom, tá? Não tem nada muito padrão, não. Aqui a gente vai fazer mesmo de olho na estética. O que a gente olhar e fica bom, a gente faz, tá? Vou colocar aqui, vou posicionar o meu lado interno da minha fita adesiva aqui e vou riscar o arredondado aqui no cantinho, olha só. Risquei aqui, meu arredondado. Vou fazer a mesma coisa desse lado, que eu tô usando caneta. E aqui embaixo vai ficar meio difícil a gente enxergar a caneta nessa tela vôlei. Então, eu vou usar um pedacinho de giz mesmo, porque aí eu acho que fica bem mais visível. E agora, com os meus arredondados marcados aqui e aqui, eu vou lá para a máquina de costura e vou passar costurinha de segurança na beiradinha de todos esses tecidos aqui. E aí, na hora que eu estiver costurando a costurinha de segurança, eu também já vou costurar no formato deste arredondado que eu acabei de riscar. Costurinha de segurança feita aqui na volta toda. Agora eu vou usar uma tesoura comum para refilar aqui estes cantinhos que sobraram e deixar a minha peça com o formato que ela vai ficar depois de pronta. E temos aqui agora a peça com o formato que ela vai ficar depois de pronta. Eu aproveitei aqui, gente, e refilei também os cantinhos que sobraram do meu zíper, tá? Porque o nosso zíper, ele tem 26 centímetros e essa peça tem 25. E isso é de propósito, é pra gente também ter uma margem para conseguir trabalhar. E aí, no final, eu refilei aqui o que sobrou do zíper, tá? Porque esse acabamento do zíper aqui vai ser feito pelo viés. E por falar em viés, agora a gente vai começar a aplicação do nosso viés, tá? Nós vamos começar a aplicação aqui pela parte de trás da nossa peça. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui aonde é que vai ficar a minha emenda do viés. Eu vou fazer, por exemplo, a minha emenda aqui, tá? Bem centralizada aqui nessa lateral. De repente, você quer fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui embaixo? Vamos mudar um pouquinho, vai? Eu sempre faço na lateral, mas vamos fazer aqui embaixo. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero a minha costura, a minha emenda do zíper aqui. Eu vou começar a clipar o meu zíper por aqui, na outra extremidade, na extremidade oposta da minha peça. Eu vou pegar aquele 1,15 m de viés que eu cortei. Vou encontrar o centro dessa minha fita de viés, encontrei aqui. Vou fazer uma marcação com uma dobra, e aí eu vou vir aqui exatamente no centro aqui dessa parte, que é o oposto de onde eu quero que fique a minha emenda. E aí eu vou vir clipando todo esse clipes aqui, tá? Essa parte da clipagem, gente, se você já tiver uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa experiência com viés, você não precisa fazer, tá? Mas é bom aqui, ó, pelo menos dar uma medição de quanto que vai sobrar de viés aqui no final, tá? Então, assim, aqui eu sei que vai sobrar esse tanto de viés aqui pra mim. A minha emenda vai ficar bem aqui, então vai ficar passando uns 5 centímetros pra cá e 5 pra cá. E pra mim tá ótimo, esse tamanho eu consigo fazer a minha emenda, tá? Então, assim, agora que eu sei aonde eu tenho que começar a minha costura aqui, qual que é a posição desse meu viés, encontrei, tá? Se eu quero a minha emenda aqui, bem aqui no centro, eu não vou começar a minha costura aqui. Eu vou começar ela mais para baixo, tá? Então, eu vou começar ela bem aqui. Aí, eu venho costurando esse viés na volta toda. Não precisa dar pique na curva. Viés é feito para fazer curva, tá? Por isso que ele é cortado enviesado.
Vem costurando aqui, tá? As minhas dobrinhas estão viradas para cima, as dobrinhas do meu viés, e estão fechadas. E a minha costura, nesse momento, vai ser de um pé de máquina. E aí você escolhe, tá? Se você quer fazer um pé de máquina ou se você quer seguir a dobrinha aqui do viés. Essa dobrinha, gente, ela não tem um tamanho padronizado para todas as marcas, tá? Cada marca, cada fabricante faz de um jeito. Mas não tem problema, isso não vai influenciar na nossa peça, nesta peça aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar minha costura do viés aqui, vou costurar o meu viés na volta toda, vai ficar sobrando esse pedaço aqui, é isso mesmo, tá? E aí, quando chegar aqui no final, também vai estar sobrando um pedaço, eu vou vir aqui e vou finalizar a minha costura bem aqui. Então, eu vou ter o meu viés todo costurado daqui até aqui. E vai ficar sobrando esses pedaços aqui que eu já vou explicar para vocês como a gente vai fazer a emenda desse viés. Tô aqui com o viés costurado na volta toda. Olha só, gente, usei aqui mais ou menos a dobrinha do viés como a minha guia para eu costurar. E agora nós vamos fazer a emenda aqui do fundo. Eu vou pegar um alfinete que eu vou usar para fazer essa emenda, tá? O que eu vou fazer aqui agora? A gente tem sobra aqui, né? De viés, que a gente tinha calculado para ficar com essa sobra mesmo. E eu quero que a minha emenda fique bem aqui centralizada. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse viés como se ele estivesse costurado. E eu vou dobrar exatamente onde eu quero que fique a emenda desse viés. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou trazer o meu viés até aqui e vou dobrar como se ele estivesse costurado, tá? Quero minha emenda aqui. Não precisa ser certinho, centralizado, tá? Mas centralizadinha assim no olho, tá bom. Vou unir aqui, vou levantar essas beiradinhas. Vou vir com o meu alfinete e eu vou colocar o alfinete somente no viés, passando de uma dobra até a outra. Tá vendo, ó? Passei o meu alfinete daqui até aqui. Vou levantar aqui esse meu tecido, se você quiser dobra no meio essa parte agora, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou terminar de alfinetar essas duas peças juntas, tá? Deixo elas bem alinhadinhas aqui na lateral. E vou terminar de alfinetar, vou colocar o alfinete aqui embaixo. Se você preferir, pega uma caneta, vou pegar aqui, e já risca essa dobra, para você não perdê-la de vista, tá? E aí, eu tenho a minha dobrinha do meu viés aqui, tá? Na frente e atrás. É bem aqui que eu vou costurar para fazer essa emenda. Só que antes de costurar, eu vou abrir as laterais, as 4 laterais. E aí, sim, eu vou costurar bem em cima dessa dobra, que agora eu risquei. De ponta a ponta, com retrocesso no começo e retrocesso no final. Emenda costurada. Vou tirar meu alfinete. Vou pegar aqui a tesoura e vou refilar aqui essas sobras de viés. Vou deixar mais ou menos uma margem aqui de um pé de máquina, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa peça novamente, vou abrir aqui o meu viés. Vou abrir a costura aqui, um tecidinho para cada lado, desse jeitinho. Vou voltar a dobrar as laterais do meu viés. As bordas do meu viés, vou voltar a dobrar assim pra dentro, do jeito que tava. E agora, o meu viés está emendado no tamanho exato que eu preciso dele, tá? E aí, eu vou voltar lá na máquina de costura e vou continuar aqui essa costurinha na margem da dobra, igual eu fiz na volta toda, mas agora eu vou começar a costura aqui e vou terminar ela aqui, só pra eu terminar de costurar essa parte onde foi feita a emenda.
E agora vamos finalizar a colocação do nosso viés. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer o meu viés aqui para o lado direito da minha peça. Mas eu não vou, gente, marcar nenhuma dobra, tá? Eu não vou apertar esse viés aqui marcando dobra nenhuma. Eu só estou realmente trazendo ele para frente, ó. Não tô dobrando nada, não estou marcando nada. Eu só trouxe ele para frente, bem despretensiosamente. E agora nós vamos começar aqui a clipar essa peça. É aqui que tá o segredo, tá? Que eu gosto de fazer nos meus viés para ficar com os dois lados do viés iguaizinhos e a minha costura não vazar nem do lado do tecido principal e nem atrás, tá? Como é que eu vou fazer aqui essa dobra? Eu vou trazer o meu viés aqui na frente, vou passar ele um pouquinho da linha da costura. Tá vendo essa linha laranja? A linha laranja é a linha que eu usei para costurar o viés do outro lado. A branca é a costura de segurança, tá? Vou trazer o meu viés aqui um pouquinho depois dessa linha de costura. Vou apertar aqui em cima para eu não ficar com o viés fofo na minha peça. E aí eu vou clipar e eu vou dar uma olhadinha para ver o que aconteceu, tá? Olha só, aqui na frente eu coloco o meu clips bem encostadinho com a beiradinha do meu viés, tá? Bem alinhado com a beiradinha do meu viés, tá? A beiradinha do meu clips. E eu vejo aqui atrás o que aconteceu depois que eu clipei. Se aqui atrás o meu clips está igualzinho na frente, olha só, ele também está na beiradinha do meu viés aqui, eu sei que eu posso costurar bem na beiradinha aqui desse lado, que aqui do outro lado a costura também vai casar bem na beiradinha, não vai vazar e não vai ficar sobrando viés, tá? Dessa forma eu tenho certeza que o meu viés está do mesmo tamanho dos dois lados da peça. E aí, gente, eu vou fazer essa clipagem na volta toda dessa peça, tá? Principalmente aqui nas curvas, eu vou colocando o meu clips aqui bem na beiradinha do viés e aí eu olho atrás e vejo o que aconteceu. Se atrás também não bateu, tá? Aí você traz esse viés um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, de acordo com o que você precisar para fazer ele casar certinho dos dois lados. Essa peça, gente, é um pouquinho mais fácil de colocar viés do que a maioria das peças que a gente costuma fazer, porque aqui essa parte da tela vôlei você pode dar uma trapaceada, né? Você pode vir aqui, ó, e colocar o viés exatamente junto com o de baixo, porque você consegue enxergar através da transparência do material. Mas mesmo assim, vai praticando usar os clips na volta toda para você ter certeza que os dois lados estão batendo e vai, conforme você dobra o seu viés, vai apertando aqui, tá, gente? Para não ficar viés fofo. Viés fofo é sinal de que o viés não está encaixado direitinho. Então eu vou fazer aqui a clipagem na volta inteira da peça e eu mostro para vocês como é que ficou. Terminei de clipar a peça. Gente, eu sempre falo aqui no canal, não tenham vergonha de encher a peça de vocês de clips, tá? Não tem ninguém julgando, não. Eu aposto que vocês não têm plateia aí. Então, enche essa peça de clips para vocês terem certeza que não vão passar raiva com o viés, tá? E aí, olha só, gente, todos os meus clips estão com as pontinhas bem alinhadas na beiradinha do viés. E aqui atrás eu também tenho os clips da mesma forma. E assim eu tenho certeza que a minha peça inteira está com o clips posicionado com o mesmo tamanho na parte da frente e na parte de trás. E aí eu posso usar a margem de costura que eu quiser aqui na volta toda, que ela vai estar igualzinha dos dois lados. Tem gente que gosta de costurar bem na beiradinha do viés, tem gente que gosta de costurar um pouquinho mais pra dentro. Aí é gosto, tá, gente? É estética. Você escolhe a forma que você quiser costurar o seu viés, tá? Existem algumas ferramentas para ajudar nesse momento também, tá? Dá para usar pé calcador de pesponto, aquele pé calcador que tem de 1/4, de 1/8, tem guia magnética para colocar na mesa da máquina de costura. Eu não vou usar nada dessas ferramentas no vídeo de hoje, tá? Vou costurar com o pé calcador comum, sem guia magnético, mas às vezes eu uso a guia magnética, tá? Quando a peça tem muita curva, principalmente, eu uso a guia magnética. Mas hoje aqui eu vou usar o pé calcador comum, até mesmo para encorajar vocês a praticarem com as ferramentas que vocês têm aí no ateliê, sem precisar sair para comprar nada muito específico. E aqui eu já posicionei a minha etiqueta bandeirinha, eu coloquei ela aqui no cantinho, embaixo
do viés onde eu vou costurar. Eu vou lá para a máquina de costura, vou passar a costura aqui na volta toda desse viés e eu já volto para mostrar o acabamento final. Tô aqui com o meu viés finalizado, vou mostrar para vocês com detalhes, principalmente aqui nas curvinhas, olha só, esse é o lado direito da peça, a frente da peça, né? Onde a gente tinha virado para cima lá na máquina de costura. Aqui os cantinhos. A nossa emenda, gente, olha que imperceptível que fica essa emenda. Deixa eu ver se tá focando, ó. Fica bem bonitinha de longe, não dá nem para dizer direito onde é a emenda. Olha só, fica bem bonitinho, né? Cantinhos aqui também, a etiqueta. E aí, vou mostrar para vocês aqui o outro lado, olha só. Em nenhum momento a minha costura vaza para fora do meu viés ou entra demais, né? Tipo, perde a margem de costura aqui do viés, porque a gente usou esse truquezinho dos clips, que é muito bom, dá uma confiança extra pra gente para costurar viés, esse truque é muito legal. E, gente, uma dica, tá? Se vocês não têm ainda muita intimidade com o viés, escolhe uma cor de linha, igual eu fiz aqui, olha só, bem parecida com a cor do viés, porque assim os retrocessinhos de começo e final de costura, tá? Se vocês entrarem um pouco a margem, saírem um pouco a margem de costura, não mantiverem a margem toda igualzinha, ninguém vai perceber só de olhar a sua peça de longe, tá? Usa sempre a mesma cor de linha do seu viés, porque assim você tem uma, como é que eu posso dizer? Uma folga para errar, né? A gente sempre tenta não errar, mas se a cor da linha for idêntica à do viés, fica muito mais difícil de dizer, olha, o erro tá aqui, o erro tá ali, né? Quase ninguém vai perceber se você errar um pouquinho esse viés. E com isso vai te dando confiança e aí você vai praticando a aplicação desse viés. Se você curtiu o tutorial de hoje, não esquece de deixar o seu like, um comentário, sugestão de outras peças que você queira ver aqui no canal e se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui.